Todo mês, 8% do seu salário vai para uma conta que você não controla. Você não decide quanto entra, não decide como é investido, não decide quando pode sacar. E a maioria dos CLTs nunca consultou o saldo dessa conta na vida. Hoje, você vai descobrir quanto tem lá e o que fazer ou não fazer com esse dinheiro. Você tem dinheiro guardado no FGTS todo mês e provavelmente pensa, esse dinheiro está seguro, está rendendo, está protegido. Certo? Errado! O FGTS rende TR mais 3% ao ano. Em 2025, isso foi menos que a poupança, menos que o Tesouro Selic, menos que qualquer CDB de banco médio. E tem mais, existe um produto financeiro onde o banco pega esse dinheiro que rende 3% e te cobra 1,99% ao mês para te emprestar de volta. Você não está guardando dinheiro. Você está emprestando dinheiro para o banco a juros negativos e assinou isso voluntariamente. O maior problema do FGTS não é o rendimento baixo, é que o banco criou um produto que transforma seu patrimônio em dívida e chamou de saque. E isso não é teoria, é o que os números mostram. Desde 2020, o Saque Aniversário liberou 197 bilhões para os trabalhadores brasileiros. Sabe quanto desse valor foi efetivamente parar no bolso do trabalhador? 40%. Os outros 60%, 118 bilhões reais, foram direto para os bancos que anteciparam o saque. O trabalhador assinou um contrato achando que estava sacando o próprio dinheiro. Na prática, estava contraindo uma dívida com o próprio patrimônio como garantia. E tem uma mudança importante em 2026 que afeta diretamente quem está no Saque Aniversário. O governo abriu uma janela de cancelamento. Quem aderiu ao Saque Aniversário pode voltar ao Saque Rescisão, mas essa janela tem prazo. E esse prazo vai aparecer no protocolo desse vídeo. Não é informação para depois, é para agir agora. Daqui a pouco você vai saber exatamente o que fazer e quando. Aqui é o CLT Rico. Nos próximos 15 minutos, o que é o FGTS de verdade e quanto você tem agora? As 3 decisões que todo CLT precisa tomar com o fundo. Os casos reais de quem perdeu e de quem multiplicou. E o protocolo de 6 passos para garantir que o seu FGTS trabalha para você, não para o banco. Fica até o minuto 11, porque é lá que está a janela de outubro de 2026. Tem um prazo real nesse vídeo. Quem sair antes não vai saber se está dentro ou fora dele. Antes de te mostrar as 3 decisões, preciso garantir que você sabe exatamente o que está em jogo. Porque a decisão certa depende de um número que a maioria dos CLTs nunca consultou. Enquanto eu explico como o FGTS funciona, vai calculando mentalmente o seu. O FGTS é um depósito obrigatório, 8% do salário bruto todo mês, pago pelo empregador, não descontado do seu salário líquido. Rende TR mais 3% ao ano, mais 3% de distribuição de lucros anual. Em 2025, o rendimento total ficou em torno de 6,7% ao ano. Para comparação, o Tesouro Selic rendeu 13,25% no mesmo período. O FGTS rende menos que metade do ativo mais conservador do mercado. Agora, o número real. Como consultar seu saldo do FGTS em 2 minutos? App do FGTS, disponível para Android e iOS. Login com CPF e senha gov.br. Menu Extrato. Aparece o saldo total de todas as contas ativas e inativas. Atenção! Muita gente tem conta inativa de emprego anterior com saldo esquecido. Consulta as 2. Agora você tem o número. E daqui a pouco vai entender por que esse número pode estar em risco, dependendo de uma decisão que talvez você já tenha tomado sem saber. E por falar em risco, daqui a pouco vou te mostrar um CLT que consultou o saldo, viu o número, ficou aliviado, depois foi demitido e descobriu que não conseguia sacar esse dinheiro. O saldo estava lá, a conta estava ativa, o número era real. Mas o dinheiro estava bloqueado por uma decisão que ele tinha tomado meses antes, sem entender as consequências.
Vou te mostrar o caso completo daqui a pouco, mas antes, as 3 decisões que definem tudo isso. O FGTS tem 2 modalidades, e a escolha entre elas é a decisão mais importante que um CLT toma com esse dinheiro. Modalidade 1, saque-rescisão. O padrão: você mantém o direito de sacar o saldo total em caso de demissão sem justa causa, mais a multa de 40%. É a proteção máxima do trabalhador. Modalidade 2, saque-aniversário. Você abre mão do direito ao saldo total na demissão em troca do direito de sacar uma parcela todo ano no mês do seu aniversário. Uma troca. Liquidez anual em troca de proteção na demissão. Decisão: 1. Ficar no saque-rescisão. Quando é a certa? Renda variável ou instável, risco de demissão existe. Sem reserva de emergência consolidada, o FGTS é o colchão. Está em empresa com histórico de demissões ou em setor instável. Não tem certeza sobre o próprio horizonte de permanência no emprego. Nesses 4 cenários, o saque-rescisão é o certo. A proteção vale mais do que a liquidez anual. Simples assim. Decisão 2. Saque-aniversário. Essa modalidade permite sacar uma parcela do saldo todo ano, no mês do seu aniversário, sem precisar ser demitido. Para um perfil específico, faz sentido. Renda estável, sem risco de demissão no horizonte próximo. Reserva de emergência já consolidada. Emprego sólido em empresa de grande porte. E condição crítica, sem intenção de antecipar esse valor via banco. Se você tem esse perfil e quer liquidez anual sobre o FGTS, pode ser uma escolha válida. Mas existe um uso do saque-aniversário que parece vantajoso na superfície e esconde um custo que a maioria dos CLTs só descobre depois. Daqui a pouco você vai entender exatamente o que é. E esse uso que mencionei, o que parece vantajoso mas esconde o custo, tem um nome: antecipação do saque-aniversário. O banco te oferece o valor dos próximos anos do saque-aniversário adiantado. Parece que você está sacando o próprio dinheiro antes da hora. Na prática, você está contraindo uma dívida com o seu próprio patrimônio como garantia. Há juros que vou te mostrar daqui a pouco. Guarda esse número quando eu falar, porque 28,5 milhões de brasileiros assinaram esse contrato. E a maioria não sabia o que estava assinando. Decisão 3. Usar o FGTS para comprar a casa própria. Aqui, as regras são específicas. Pode usar como entrada no financiamento pelo SFH, para amortizar ou quitar parcelas do financiamento, para reduzir o saldo devedor, para usar, não ter outro imóvel no nome na cidade onde mora ou trabalha. Não ter usado o FGTS para imóvel nos últimos 3 anos. Imóvel dentro do limite do SFH, em 2026, até R$1.500.000. A matemática de quando vale usar ou não usar vai aparecer num dos casos reais daqui a pouco, com número provado. Me conta nos comentários agora enquanto o vídeo continua. Você está no saque-rescisão ou no saque-aniversário? Depois dos casos reais, você vai entender por que uma das 2 respostas pode estar te custando anos de proteção. Comenta agora, e depois dos casos, você vai querer confirmar ou mudar essa resposta. Você acabou de ver as 3 decisões, mas antes de te mostrar quem usou o FGTS do jeito certo, preciso te mostrar algo que vai te chocar. O caso mais importante desse vídeo não é de quem multiplicou o patrimônio com o FGTS. É de quem fez absolutamente tudo dentro das regras, leu os termos, assinou o contrato, aderiu à modalidade certa para o perfil dele e, mesmo assim, quando mais precisou do dinheiro, não conseguiu sacar. O motivo vai mudar a forma como você pensa sobre o FGTS para sempre. Ricardo, 36 anos. Técnico de manutenção industrial. Renda mensal, R$4.200. Saldo FGTS acumulado, R$38.000. Em 2022, o gerente do banco ligou oferecendo a antecipação do saque-aniversário.
Ricardo tinha aderido ao aniversário meses antes, achando que era mais vantajoso que o rescisão. O gerente explicou: "Você vai receber 3 anos de saque de uma vez. É seu dinheiro, só está chegando antes." Ricardo assinou. Em 2024, a empresa foi adquirida. Ricardo foi demitido sem justa causa. Procurou o app do FGTS para sacar o saldo total, a multa de 40% mais o saldo, o colchão que ia pagar as contas enquanto procurava emprego. A tela mostrava o saldo, R$ 38 mil, mas o saque integral estava bloqueado. Quem adere ao saque aniversário perde o direito ao saldo total na demissão, permanentemente, até cancelar a adesão e esperar 2 anos. Ricardo não sabia. O gerente não explicou. O contrato tinha 14 páginas. O FGTS não estava seguro porque o número era alto. Estava em risco porque uma assinatura mudou as regras. E Ricardo não leu as consequências. Guardou essa lição? Porque a história do Ricardo tem um segundo capítulo que a maioria nunca vê. Existe um CLT que estava na mesma situação que ele, mesma modalidade disponível, mesmo banco oferecendo antecipação, mesmo FGTS acumulado, e saiu com R$ 241 mil a mais no patrimônio. A diferença entre os dois não foi o salário, foi uma única decisão tomada no momento certo. O que vem agora vai te mostrar essa decisão e o caminho oposto ao do Ricardo. Depois, a janela que fecha em outubro de 2026. Vale cada segundo. Fernanda, 31 anos, assistente administrativa, renda mensal, R$ 3.800, saldo FGTS, R$ 22 mil. Fernanda aderiu ao saque aniversário em 2021 e aceitou a antecipação de 3 anos. Recebeu R$ 7.200 na conta. O banco disse, taxa de 1,99% ao mês. Fernanda pensou, pouco mais de 2%. Razoável. 1,99% ao mês é 26,8% ao ano. Os R$ 7.200 que ela recebeu custaram R$ 12.432 ao longo dos 3 anos de contrato. Ela pagou R$ 5.232 para ter acesso antecipado ao próprio dinheiro. Fernanda não fez nenhuma conta errada. Ela fez a conta que o banco apresentou, sem a comparação anual. 1,99% soa pequeno. 26,8% por ano muda tudo. Diego, 38 anos, analista de logística, renda mensal, R$ 6.200, saldo FGTS acumulado em 2023, R$ 84 mil. Diego não sacou no aniversário, não aceitou antecipação de banco nenhum, ficou no saque rescisão padrão e usou os R$ 84 mil como entrada no financiamento da casa. Resultado imediato, parcela 38% menor do que seria sem a entrada. Mas o plot twist não é esse. Agora, presta atenção. Os R$ 84 mil do FGTS rendiam TR mais 3% ao ano, o pior rendimento do mercado. Esses mesmos 84 mil, usados como entrada, economizaram R$ 241 mil em juros ao longo do financiamento de 30 anos. Cada real do FGTS que entrou como entrada valeu R$ 2,87 em juros que Diego não vai pagar. O ativo que rendia 3% ao ano virou um escudo contra um passivo de 12% ao ano. E quem criou essa equação não foi Diego, foi a Caixa Econômica Federal, que permite usar o FGTS como entrada exatamente porque sabe que isso vence qualquer rendimento que o fundo poderia oferecer. 3 pessoas, mesmo FGTS, 3 resultados completamente diferentes. Ricardo aderiu ao aniversário, antecipou via banco, foi demitido, saldo bloqueado. Fernanda antecipou 3 anos, pagou R$ 5.232 para ter o próprio dinheiro antes. Diego ficou no rescisão, usou como entrada, economizou R$ 241 mil em juros. O que separa os 3 não é o salário, não é o saldo, é uma única decisão, tomada no momento certo ou errado. E o método para tomar essa decisão vem agora. 3 casos. O que separa os 3 não é o salário, é o método. E agora eu vou te entregar esse método completo em 6 passos, mas preciso te avisar.
Tem uma janela nesse protocolo. Não é o primeiro passo, não é o segundo, que fecha em outubro de 2026. Quem não age dentro dela fica travado por até 5 anos na modalidade errada. Você vai saber exatamente qual é essa janela e o que fazer nela em menos de 2 minutos. 6 passos. Os 5 primeiros garantem que seu FGTS trabalha para você, não para o banco. O sexto, você já sabe que ele existe. Agora vai entender por que quem não age antes de outubro de 2026 pode ficar 5 anos travado na modalidade errada. Passo 1. Consulte seu saldo agora. App do FGTS, CPF e GovBR, menu extrato, contas ativas e inativas. Já expliquei como fazer no início do vídeo. Se você pulou, volta 8 minutos. Esse número é o ponto de partida de todos os outros passos. Sem ele, o protocolo não funciona. Anota o saldo e anota se a conta está ativa ou inativa. Essa distinção vai importar no passo 2. Passo 2. Identifique em qual modalidade você está. App do FGTS, menu modalidade de saque. Aparece se você está no saque rescisão ou no saque aniversário. Se estiver no rescisão, vai para o passo 3 direto. Se estiver no aniversário, vai para o passo 3 e presta atenção redobrada no passo 4. A informação do passo 4 foi o que a Fernanda não tinha quando assinou. Passo 3. Calcule o impacto da sua modalidade atual. Se você está no rescisão, quanto você receberia em caso de demissão hoje? Saldo total mais 40% de multa. Esse é o seu colchão real. Se você está no aniversário, qual é a parcela anual que você recebe? E quanto tempo de antecipação você tem com o banco se tiver? Esse número determina o quanto do seu próprio FGTS já está comprometido com dívida. Anota os 2 números. A diferença entre eles é o que a sua decisão de modalidade está custando ou protegendo. Passo 4. Verifique se você tem antecipação ativa com o banco. App do FGTS, menu antecipação do saque aniversário. Aparece se existe contrato ativo, com qual banco, por quantos anos e qual a taxa. Lembra da Fernanda? O banco disse 1,99% ao mês. Ela não converteu para anual. 26,8% ao ano. Sempre converte a taxa mensal para anual antes de avaliar. Se tiver antecipação ativa, anota o prazo restante, a taxa anual real e o valor comprometido. Passo 5. Avalie se o FGTS para entrada no imóvel é a sua decisão mais inteligente. Lembra do Diego? Os R$84 mil que rendiam 3% ao ano economizaram 241 mil em juros de financiamento. A equação: se a taxa do seu financiamento for maior que o rendimento do FGTS, usar como entrada sempre ganha. Confirme, sem imóvel no nome na cidade onde mora ou trabalha. Sem uso do FGTS para imóvel nos últimos 3 anos. Imóvel dentro do limite do SFH. Ponto estratégico bônus, que 90% dos CLTs nunca consulta. Todo ano, o FGTS distribui os lucros do fundo entre os trabalhadores com saldo ativo. Em 2025, foram 15,1 bilhões distribuídos proporcionalmente ao saldo de cada conta. Você recebeu e provavelmente não sabe quanto. App do FGTS, menu extrato. Procura o lançamento crédito de resultado. Esse valor não aparece no contra-cheque, não vem por e-mail, não tem notificação, só aparece para quem procura. Verifica agora. Pode ser uma surpresa boa antes do último passo. Passo 6. A janela de outubro de 2026. Se você está no saque aniversário e quer sair, o prazo é outubro de 2026. Depois disso, bloqueio de 2 anos antes de poder voltar ao saque rescisão. Isso significa, se você for demitido entre novembro de 2026 e o fim de 2028 ainda no aniversário, não tem acesso ao saldo total na demissão. A ação: acesse o app do FGTS agora. Menu modalidade de saque. Se estiver no aniversário e não tiver plano concreto de uso nos próximos 12 meses, cancele antes de outubro.
Se estiver no rescisão padrão, não mexa. Essa é a decisão de um dia que protege ou compromete 5 anos. E agora você tem todas as informações para tomá-la. Resumo do protocolo. Passo 1. Consulte o saldo. EPP do FGTS, contas ativas e inativas. Passo 2. Identifique a modalidade, rescisão ou aniversário. Passo 3. Calcule o impacto da modalidade atual. Passo 4. Verifique se tem antecipação ativa e converte a taxa para anual. Passo 5. Avalie FGTS como entrada. Financiamento maior que rendimento do fundo. Usa. Bônus. Verifica o crédito de resultado no extrato. Pode ter dinheiro lá. Passo 6. Se estiver no aniversário sem plano, cancela antes de outubro de 2026. Card fixado nos comentários. Curte esse vídeo se o protocolo vai mudar como você usa o FGTS a partir de hoje. Agora me conta nos comentários, depois de ver esse vídeo, qual é a sua situação? Rescisão e tranquilo. Se está no rescisão e não tem antecipação ativa. Aniversário. E vou cancelar. Se estava no aniversário e vai usar a janela de outubro. Primeira vez consultando, se nunca tinha verificado o saldo antes. Comenta aqui! E se tiver dúvida específica sobre a sua situação, me pergunta que eu respondo com o caminho certo para o seu perfil. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana educação financeira real para o trabalhador CLT. Eu sou o CLT Rico e a gente se vê no próximo vídeo.